Já pude assistir um novo longa de terror do momento, A Substância, e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. A Substância conta a história de Elizabeth, uma já senhora que, ao entrar em uma série de decadências em sua carreira, muito por causa do seu corpo já envelhecido, acaba por começar a usar uma substância que supostamente a deixa mais jovem, mais atlética, mais bonita, entre muitas coisas. Um corpo ideal para uma pessoa que precisa de fama. Mas afinal, será que isso dará certo ao final? Ou será que Elizabeth se dissociará de sua personalidade por completo? A Substância é um novo longa de terror do momento, como eu já falei, porém um novo longa body horror, né, desse subgênero do horror, que vai tratar sobre todas as questões corporais e sobre como o corpo está totalmente ligado a nós e a todo um sentimento de estranheza ou não, e que acaba por corroborar com toda uma questão social de identificação de si próprio, né. Então, justamente Substância acaba por se utilizar desse body horror para falar sobre certas questões sociais e midiáticas, mas afinal quais seriam essas questões? Eu acho muito interessante um longa se utilizar de toda essa forma, onde o horror do estranho e do nojento é preservado nos tempos atuais, principalmente. O corpo em A Substância é embelezado em diversos momentos, afinal, não é à toa que a personagem, a protagonista, né, a personagem principal, é atuada pela Demi Moore, e essa contrastante, né, essa persona mais jovem da mesma é atuada pela Margaret Qualley. Ou seja, a beleza está de fato intrínseca a essa narrativa. Toda forma preserva ângulos fechados em corpos, mostrando toda a sensualidade e erotismo que esse longa pode evocar. É muito roxo é usado na sua coloração, cores vibrantes em neon e destaque, um tom noventista aborda toda essa trama, e uma estética que inicialmente parece muito, diria eu, que quiche, talvez algo muito brega, né, justamente essa composição de roxo e a questão da televisão, algo bem noventista e que corrobora com esse terror noventista. Me lembrou muito, por exemplo, a série de filmes lançados, né, de terror noventistas, Slumber Party Massacre, né? Ou seja, se é um filme que aborda esse terror de uma maneira diferente, o constrói com toda essa sensação de erotismo inicialmente, com o corpo sendo um instrumento de beleza e fascínio, e um instrumento de grude, o espectador fica imerso nos corpos femininos principalmente. Claro, com todo o contexto sexual que há percorrendo essa história como um todo. Mas claro que há mudanças conforme o decorrer dessa história, dessa narrativa, dessa trama. Afinal, o corpo que anteriormente era visto como instrumento de beleza, conduzindo o público e a audiência a uma espécie de embelezamento e sensação de erotismo e descarga de sentimentos até mesmo, acaba por virar outra coisa. O corpo antes desejado vira um destroço lentamente. Certas mudanças corporais, sangue e órgãos se deteriorando lentamente, além de membros que caem repentinamente, acabam por virar um costume de a substância. Aqui, nesse longa, nada é declaradamente o que é, tudo sofre de uma degradação, tanto em forma, ao receber cada vez mais essas pinceladas desse body horror que inicialmente nem havia ao certo, né, com todo esse tom erótico, mas também conteúdo. Afinal, a trama acaba por ser justamente sobre essa degradação, conforme ela vai acontecendo, da personagem principal, que justamente não consegue controlar essa substância direito e acaba por fazer mau uso da mesma, o que gera a degradação do seu corpo mais velho cada vez mais. Então eu acho muito interessante que tudo acaba por passar de um estágio normativo
para constantemente essa deterioração do tudo. A narrativa passa por uma deterioração e a forma de se contar também. Elementos que evocam nojo acabam por ser costumeiros aqui. Uma violência que nem ao certo é muito utilizada em diversos body horrors, né? Afinal, body horror geralmente focam no nojo mesmo, na sensação de um corpo que não te pertence. Mas aqui não. Aqui o longa usa e abusa de violência, de cenas enojantes, mas não enojantes em um sentido literal, mas em um sentido moral. Os personagens são constantemente coagidos a proliferar a maldade e assim ser para crescer nessa onda midiática. Então acaba por ser muito interessante a maneira como a obra acaba por se utilizar de toda essa estética e toda essa trama para justamente proliferar mensagens sobre controle midiático e controle de corpos através dessa mídia. Afinal, o que é ideal em um corpo? O que não é ideal? O que seria o certo ou errado nessa questão corporal? É isso que o longa aparentemente discute em grande parte de si próprio. Também, claro, a questão do feminismo em mídia e, para finalizar, óbvio, ele também consegue abordar toda a questão de quem é esse corpo. Seria da mídia ao constantemente essa protagonista, que era uma celebridade em ascensão, cair em desfalque de quem é esse corpo. E denota-se isso justamente por toda a inserção dessa narrativa, esse escopo mais noventista. E também oitentista ao recuperar certa parte desse terror sanguinolento, mas um pouco metalinguístico, que justamente sabe se utilizar de sua narrativa para ser contado, né? Então, eu acabei por achar muito interessante todos os elementos que compõem a substância. É justamente um filme que vai falar sobre o corpo, sobre como ele é utilizado, mas de uma forma intrigante, ao ponto de ser até mesmo tão absurdo em certas cenas e evocar tanto essa metalinguagem e esse tom noventista, com certa parte também novelesco, por que não? Que acaba por ser cômico. É um filme jocoso, que entra justamente na categoria terrir. Apesar de ele ser nojento e revoltante até por certa parte, querendo ou não, ele é um terrir, ao mesmo tempo que todas essas coisas, pelo seu absurdo. Há certas cenas em que quase uma figura de um monstro é construída, uma figura monstruosa que não é cabível com a humanidade apresentada no longa anteriormente, que não se correlaciona com os corpos belos de Demi Moore e Margaret Qualley. Isso claramente é feito de piada pelo próprio filme. O filme reconhece que aquela figura não compactua com uma narrativa toda construída em cima desses corpos belos. E ele sabe se aproveitar disso para gerar comicidade. Ou seja, além de um terror muito bem construído, ao não somente criar nojo, mas desconstruir beleza, também cria um senso cômico muito interessante, que de fato sobrepõe certos elementos sobre outros para gerar essa comédia inerente a si. Todas essas questões são muito bem tratadas por essa câmera que foca muito perto e foca nessa emoção e nessas cores vibrantes, mas que ao tempo se mitiga de si própria. Acaba por ser uma câmera que vai focar no distante, cada vez mais longe dessa protagonista, mais seca, mais rudimentar e também com poucos movimentos. Essa câmera que constantemente molda-se conforme a narrativa avança e se degrada também. Então, a questão técnica também se coloca em relação ao longa. Os sons emitidos e toda a trilha sonora é estonteante nos primeiros minutos de filme, mas ela vai desaparecendo lentamente, assim como toda essa câmera energizante. Toda a fotografia sofre disso e também a trilha sonora, corroborando ainda mais com esse senso de absurdo, mas também toda essa construção da degradação em si.
E justamente eu acho que a parte técnica ajudou muito para a construção desse logo como um todo. Afinal, as atuações de Demi Moore e Margaret Qualley, e justamente suas escolhas pela sua beleza corporal, acabam por ser ainda mais um charme para questões técnicas. São duas atrizes que realmente empenham esse lado do absurdo, geram uma comédia catastrófica e muito divertida, aliás, e justamente tudo se compõe nesse filme. Acaba por ser um filme que consegue ser várias coisas, mas não deixa de se apegar a esse terror corporal. Ao final, eu achei A Substância um filme intrigante de fato. É um filme que propõe muitas ideias, mas não tenta responder, claro, só desenvolve-as, mas não chega a uma resposta exata, afinal, quem faz isso é o espectador e que, através de um senso do absurdo, gera grande terror, justamente pelo contraste entre erotismo e a questão corporal como estranha, mas também, através dessa questão de um corpo que não é de si próprio, consegue causar a comédia, o estardalhaço, afinal, em um mundo em que uma substância supostamente cura as pessoas de velhice e a certos problemas, o que quer que seja considerada essa substância, é claramente um foco absurdo é dado ao filme. E todo esse foco é muito bem utilizado por uma comédia em tom, que consegue contrastar muito bem com esse horror do corpo. Afinal, há cenas que, mesmo se utilizando de coisas enojantes, conseguem causar humor ao mesmo tempo que um nó no estômago, fazendo desse um filme intrigante justamente por conseguir conciliar mensagem, forma e conteúdo em mesmo grau e fazer disso uma maravilha. A Substância acaba por ser um longa muito intrigante. Afinal, como eu já disse, é aqui que forma, conteúdo e mensagens se relacionam e formam esse conglomerado. Conglomerado esse que é composto de uma comédia e body horror em extremo ponto. É um longa que realmente se joga a tudo que se propõe. E não tem medo de ser essa comédia e estragar nesse suposto horror do corpo, mas também não tem medo de se utilizar desse horror corporal para causar toda uma sensação angustiante naquele que assiste, ao mesmo tempo que insere todas as suas temáticas na trama. Então, para a Substância, eu vou colocar aqui, justamente porque eu acho que é um dos grandes terrores do ano, um grande filme de horror mesmo, uma nota 9 de 10. Eu acho totalmente válido para esse longa que de fato acaba por se empenhar em fazer algo novo nesse gênero. Se ousar, mas ao mesmo tempo que se ousa, saber reconhecer de fato quais são suas temáticas, mensagens, entre muitas outras coisas. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Eu espero que assista sinceramente, afinal filme de terror é uma beleza e filme de terror bom ainda mais. Então curta, se inscreva, compartilhe, entre muitas outras coisas. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!